Hoje eu tô aqui no terreiro aqui de casa e vou contar um causinho pra vocês de uma viúva que matou 3 maridos. No quarto ela enganchou a carroça. E essa viúva, essa mulher, era uma mulher boa, uma mulher de princípio, mas o primeiro marido dela tomava uns para-tudo meio avurtado, umas cachaças, e acabava humilhando ela, acabava sacaneando com ela, às vezes forçava ela um pouco no serviço pesado, e acabou que ela deu um fim nesse marido dela, o primeiro, e aí ela tomou raiva dos homens, aí ela casava e com o tempo ela matava o marido. Assunto bem pra você ver, uma história interessante. Vocês devem estar perguntando, pai, e esse litão de para-tudo aí? Só dizer pra você, é uma das bebidas que eu mais gosto. Eu já fui cachaceiro, já tomei cachaça demais na minha vida. Bebia cerveja, bebia de tudo. Pra mim só precisava ter uma porcentagem aí acima de 15% de álcool que eu bebia. O para-tudo tem 14%. Aí hoje não, hoje eu tô chegando aos 60 anos, eu tomo um para-tudozinho assim, ó, pra limpar a goela. Tá meio cedo, mas eu vou almoçar já aqui. É 10 horas, já tá quase na hora do almoço. Então é uma bebida que eu aprecio com moderação, claro, e recomendo. O para-tudo, pra quem não conhece, ele é feito de raízes amargas. Aqui tem raiz de jatobá, raiz de sucupira, pé de perdiz, pereirinha, velame branco, lobeirinha, raiz de mamacadela, casca de jatubá, casca de baru. Então aqui ele tem antibiótico, anti-inflamatório, tudo de bom da natureza tá aqui, ó, no para-tudo. O problema dele, que pode fazer mal, é o álcool, que ele tem aqui, ó, 14% de álcool. Mas você beber com moderação, por exemplo, eu tomei esse golinho aqui, ó, daqui a pouco eu vou almoçar e pronto, acabou, não vou beber mais. Final de semana que eu bebo mais avurtadinho, às vezes eu tomo aí um gole antes do almoço, outro antes da merenda, outro antes da janta, mas no máximo uns 3 copinhos desse aqui por dia. Não me faz mal de jeito nenhum, porque eu tô chegando aos 60 anos, eu tomo aí um tramadol, uma gabapentina pra coluna. Tem dia que eu tô assim, com a cabeça meio ruim. Pra deitar eu tomo uma ciclobenzaprina, né? Então eu não posso forçar no álcool. E o para-tudo me deu esse equilíbrio aí, de eu não deixar de beber, que eu gosto de tomar aí 3, 4 dosinhas por dia. Eu tenho muitos anos que eu não fico bêbado. Eu tomo aí uns 2 ou 3 para-tudozinho, né? Ele é saboroso, faz bem pro organismo, faz bem pro fígado, mata verme, porque tem muitas raízes amargas. Aí quando eu sinto assim, começou a querer subir, eu freio na hora. Eu tenho esse controle agora, que eu não tinha antes. E o que eu faço? Tô tomando um para-tudozinho e tal, eu vi que ele começou a subir, eu dou um jeito de comer. Eu não bebo sem ter uma panela de comida ali no fogão a lenha. Quando eu vejo que o álcool começou a subir, eu vou lá, faço um prato bom de comida e mando pra dentro, bebo um copo d'água, acabou. Né? Não me faz mal nenhum. Então, às vezes o pessoal, o para-tudo, não. Eu falo aqui dos produtos que eu gosto, que eu consumo. Eu falo da Mabel, eu falo do para-tudo, do café 3 colheres, dos produtos Cristal, né? Do Guaraná Jaó, da Coca-Cola, que eu amo Coca-Cola. Todo produto que eu gosto eu falo aqui, até porque é o seguinte, eles não precisam me pagar nada, eles não vão nem ficar sabendo que eu falo disso. Mas quando um produto é bom, eu acho que a gente deve a obrigação aí o fabricante, e eu falo com orgulho. Se você não exagerar, souber controlar o para-tudo, é uma excelente bebida, uma excelente companhia para você tomar um golinho, é bom para a saúde, beleza? Quem exagera até água faz mal. Mas vamos lá, pois bem, essa viúva lá da minha região, eles veio do lado do sul, não sei, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles veio de cá, era um casal aqui do sul. Conta a história que eles chegou lá na minha região de Goiás, era um casalzinho bem novinho, não tinha filho, não tinha nada. Aí eles comprou um pedaço de terra lá na beira do Rio Curumbá, perto de um lugar que tem uma cachoeira que ela desemboca assim, ó. Um se chama Canal, outro se chama Garganta do Diabo. Que o Rio Curumbá, ele deve ser aí 1000 metros, 700 metros, 1000 e poucos metros, que é o normal da largura dele.
Nesse lugar lá, ele passava tudo isso aí nos 20, 30 metros. Então a água passa lá, que passa, né? O pessoal fala garganta do diabo, outros chamam o canal do Rio Corumbá. Quem me contou esse caso, contou pra nós um homem chamado Deco. Deco tinha uma fazendinha nessa região lá, e a fazendinha que era dele, pedaço dela, era desse povo do caos antigamente. Pois bem, aí esse casalzinho veio e comprou a fazenda lá. Uma mulher muito trabalhadeira, muito honesta. O homem também é gente boa, trabalhador. E eles comprou a terrinha lá, muito trabalhador, logo prosperaram, né? Fizeram casa boa, aí tirava muito leite, porco, galinha, plantavam as roças boas. Logo eles começaram a ficar bem de vida, começou a prosperar cada vez mais. Mas o homem tinha umas manias meio ruins. Ele ia no boteco e tomava lá uns paratudo, tomava umas cachaças, arrumava umas confusão às vezes e chegava em casa. Ele batia na mulher, às vezes humilhava a mulher, batia nos meninos. Ele tinha um casal de filhos. Teve um casal de filhos. Quando eles iam numa festa, assim, aí ele ficava contando vantagem lá do sul, que as festas do sul era melhor, que o safoneiro do sul era melhor. Aquela prosa não agradava muito lá os goianos, sempre arrumavam confusão. E sempre que chegava em casa, ele batia na mulher, batia nos meninos, às vezes humilhava ela na festa lá perto do povo. E às vezes ele ia pra cidade para fazer umas compras, e aí na segunda-feira cedo, pegava o ônibus lá, ia pra cidade para fazer compra e às vezes ficava lá por lá 2 dias nos cabaré, gastando dinheiro. E isso chateava muito a Marieta, mas ele chamava Marieta. Chateava muito a Marieta. E o tempo foi passando, os filhos deles, esse chegou lá novinho, um casalinho de 20 anos, mais ou menos cada um. Então quando eles estavam ali chegando aos 40 anos, os filhos já estavam tudo criados, e já tinha ido para a cidade para estudar, já trabalhavam, já tinha a vida deles para lá. E os filhos não gostavam muito do pai deles, então a mãe deles que ia lá na cidade visitar, e dificilmente eles vinham na fazenda, que eles tomavam benção e tudo, tinha respeito pelo pai, mas eles não gostavam dele, também não concordavam do jeito que ele se comportava com a Marieta. Pois bem, essa Marieta, uma vez ela saiu lá no município e espalhou a notícia: ó, meu marido sumiu, meu marido desapareceu. Ele vendeu umas vacas aí para um fazendeiro, umas 10 vacas, pegou o dinheiro, botou numa capanga e sumiu. Aí espalhou a notícia, espalhou para os próprios filhos, e o povo da região, todo mundo acreditou, porque o homem era meio tapaiado, né? Aí isso passou. Passou um mês, passou 2, passou 3, e o homem sumiu. Chamava ele de João Santos. João Santos sumiu. Marieta ficou uma viúva de 40 e poucos anos, ó. A galegona dos olhos verdes, muito bonita, mulher alta, muito forte, robusta, trabalhadeira. Logo começou a aparecer os interessados. Aí ela arrumava vaqueiro para trabalhar lá, só caboclo forte, bonito. Aí ela logo arrumou um tal de Zé Bento lá. Zé Bento foi morar, trabalho de caseiro, logo passou a dormir mais ela, e os dois se juntaram. Passou um ano e meio, ela saiu com a notícia parecida, que o peão tinha ido embora, tinha sumido. Que o peão tinha vendido um gado, e dessa vez ela fez muito bem planejado. Ela mandou o peão lá no comprador de gado, o peão vendeu lá as 10 cabeças de gado. Naquele tempo, rara pessoa tinha cheque, né, negócio de cartão, era no dinheiro, na bufunfa. Os fazendeiros tinham um baú lá, uma caixa cheia de dinheiro. Aí o fazendeiro pagou ele, encheu a capanga de dinheiro, voltou, entregou para ela, e novamente o homem sumiu. Desapareceu, ela espalhou a mesma notícia, a notícia teve raiz, né? Teve credibilidade, porque o homem tinha ido lá no fazendeiro, vendido as 10 cabeças de gado, pegado o dinheiro e sumiu. Pronto. Passou um tempo, ela contratou outro caseiro, outro rapaz robusto, novo, bonitão, se juntou com ele, ficou lá uns 2 anos, por aí. De repente, a mesma conversa. Ó, o marido da Marieta sumiu. Aí o povo da região meio desconfiado, para esse trem não tá certo. Alguma coisa nessa história não tá certo. E naquele tempo na roça tinha uns delegados de roça, chamavam de inspetor.
A justiça, os prefeitos, os delegados da cidade, os juízes, não sei, nomeavam um fazendeiro, um cara de responsabilidade, um cara respeitado da região, pagava ele um salário assim, e ele era o delegado ali da roça. Então essas pequenas coisas ele resolvia tudo. O que ele não conseguia resolver, aí ele dava um jeito de comunicar na cidade com o delegado oficial da delegacia mesmo lá, né? E passava o caso. Mas o cara roubou uma novia do outro, ele ia lá e fazia devolver, ou fazia pagar, né? O cara comprou um eleitor do outro e não pagou, chamava-se o delegado da roça, ele ia e obrigava eles a fazer um acordo ali, ou ele pagar, devolver. Ele ajeitava as coisas ali, e nesse tempo o povo tinha muito medo de polícia, muito medo de justiça, porque naquele tempo era severo. Aí era fácil pro delegado, ó, seguinte, ou nós resolve aqui, você devolve o dinheiro da leitura, ou você entrega ela de volta e tal, ou eu vou mandar pra cidade, pra capital, aí vem a polícia e o delegado pra prender você, pra resolver, que todo mundo sabe aqui que você comprou a leitura do fulano, não pagou, você roubou a bezerra do fulano. Então ele resolvia tudo ali. E isso o delegado de roça já tava de olho no caso, esse trem tá meio estranho, tá meio esquisito. Ele se chamava lá a Marieta do Canal. Marieta da fazenda lá perto da Garganta do Diabo. Então o delegado de roça já tava meio atento. Aí, rapaz, o que acontece? Apareceu um baiano lá. Deu uma coceira na venta, rapaz. Acho que é porque eu tomei o golo do Paratudo meio pequeno, né? Coçando. O nariz também grande, né? Não tem jeito de não coçar. Aí apareceu um baiano meio doidado lá. Um tal de César. Esse baiano trabalhava numa fazenda pra lá e veio desdobrando lá pra cá. E ele já era quase um cinquentão, tinha mais ou menos a idade dela. Baiano meio atrapalhado dele. Aquele baiano mesmo que andava com a camisa desabotoada assim, um sinal de corte no estômago, um sinal de bala, um homem meio atrapalhado. E o povo ainda falava que ele era mandingueiro. Mas muito trabalhador, fortão, né? Um coroa bonitão, forte. Ha! Marieta correu os olhos nele e já contratou ele para trabalhar. E fez igual os outros, contratou para trabalhar e logo tava deitando mais ele. E disse que a bicha era fogosa mesmo. Que a bicha era no fogo, que às vezes o vaqueiro tava tirando leite lá, ou mexendo alguma coisa, dava o fogo nela, ela ia lá e puxava ele pro braço pra dentro e o cipó comia, né? Fazia o namoro mesmo, que a bicha tinha um fogo entre as pernas que ninguém pagava. Nem se ela encostasse a bicha lá no canal do Rio Corumbá, na Garganta do Diabo, não esfriava. Isso o povo comentava, né? Aí, esse baiano já sabia mais ou menos do caso, e o delegado de roça mandou chamar ele na escondida e falou, ó, você toma cuidado. Essa véia Marieta é o seguinte, o primeiro marido dela sumiu, o segundo sumiu, o terceiro sumiu, e todas as histórias é mal contada. Eu não tenho prova, mas pra mim que ela mata esses maridos. Pra mim que ela mata. Então você toma cuidado. Mas não, tem medo de mulher, não. Tem medo nem de homem, quem dirá medo de mulher. O baiano meio veaco com aquilo, mas achando bom que a coroa era bonita, fogosa, né? E tinha fazenda, gado, né? Então, aí em vez dele pegar no serviço mais pesado, já contratava outros peão, ele ficava ali fazendo um serviço mais leve, né? Rodeando a porta ali, toda hora dava uma rochada nela. Que ela gostava do trem, a bicha era fogosa mesmo. Mas ele sempre meio veaco. Aí, rapaz, ele disse que um dia, de tarde, ele começou a perceber que a Marieta tava assim, meio diferente, com os olhos assim, meio assustado, as bochechas vermelhas, que ela era uma gauchona branca. Ele achou aquilo meio estranho e começou a notar a mulher dele, a Marieta, meio estranha, assim, ele começou a ficar veaco com aquilo. Aí, rapaz, disse que eles tinham o costume, deitava e dava uma namorada boa e ia dormir, né? Nesse dia não, que ele deitou, deu uma namorada boa, ela assim meio estranha, num fogo esquisito. Aí, antes de começar a dormir, ela turiou ele de novo, deram outra namorada boa, e ela assim estranha e parece que açoitada, coração sulerado, assim, não conseguia ficar quieta, repuxando aquele trem. Aí o baiano, falei, o baiano era meio mandingueiro, rapaz, esse trem não tá certo. Vou ficar velho, que eu não vou dormir hoje não.
Aí deitou lá mais ela aí. Diz que ela sempre dormia na beirada, que o normal, somente na roça assim, né? A mulher no canto e o marido na beirada. Ela não, sempre os maridos dormiam no canto da cama e ela na beirada. Aí diz ele que lá pras meia-noite e tanto, ele não dormia e ela também não. Aí ele ficou quietinho, fingiu que tava dormindo. Percebeu quando ela mexeu devagarzinho assim e levantou de pontapé e foi pro rumo da cozinha. Aí ele já ficou veaco. Aí o que ele fez? Ele tava deitado com 2 travesseiros, ele pegou os 2 travesseiros e o cobertor e fez um monte assim, como se ele tivesse deitado, né? Espichou assim os 2 travesseiros e o cobertor, fez aquele, né? Como se tivesse um homem deitado ali, coberto, rebuçado. E levantou e ficou no cantinho do quarto. Naquele tempo era escuro, né? No máximo a luzinha de lamparina. Aí ele ficou escondido atrás, aqui no canto. De repente ele escutou lá na cozinha abrir uma gaveta, escutou um barulhinho. Aí de repente ele viu ela vindo com a lamparina e um punhado daqueles rabos tatu, ó, um lepa assim, ó. Eles usavam esse punhado para sangrar porco, sangrar boi. Um lepa do punhado, daquele tem o cabo colorido, vermelho, preto e branco. Eles falam cabo flamenguista. Lá vem ela com a lamparina numa mão e o punhal na outra já no tipo. Eles que deixou ela seguir. Ela chegou, levou a lamparina assim mais ou menos no rumo que tava o estampo dele, punhal. Quando ela chamou o punhal ali que furou, coberta com travesseiro, com colchão, com tudo, ele já abraçou ela por trás. Aí ele abraçou ela aqui, já os 2 braços dela já presos aqui, ó. Um baianão forte, né? Abraçou os 2 braços dela já preso aqui, né? E o punhal já tava lá, ele já segurou, tomou o punhal dela, jogou ela no chão, deu uns tabefes nela, amarrou as mãos, amarrou os pés dela. Foi lá e chamou o delegado da roça. O delegado veio. O delegado veio e arrochou ela. Aí ela disse, não, eu vou contar a verdade. O meu marido e os outros 3 que eu arrumei, foi eu que matei. Matei e joguei lá no canal, lá na garganta do diabo. Eu fazia desse tipo aí, quando eles dormiam, eu metia o punhal neles, amarrava, botava em cima do cavalo, pegava um arame, umas cordas. Lá tinha aqueles muros antigos assim de pedra. Pegava uma pedra que tinha uma cintura na pedra, rolava o arame, amarrava no pescoço, jogava lá na garganta do diabo. Fiz isso com todos eles, porque eu tomei raiva de homem, eu tomei ódio de homem, porque eu me entreguei ao meu primeiro marido por amor, dei minha vida por ele, pelos meus filhos, e ele me sacaneava, me batia, me humilhava, me traía. Então tomei ódio de homem. Então toda vez que eu arrumava um homem, que eu só queria ele mesmo pro namoro, só pro sexo. Pra mim ele não servia só pro sexo, pro namoro e pra trabalhar. Quando ele começava a se achar dono, queria ser dono da fazenda, queria mandar nas coisas, ficava meio querendo mandar em mim, eu sangrava com punhalo nele, no estambo dele, sem dó nem piedade, amarrava pedra no pescoço e jogava lá na garganta do diabo. E esse último que eu ia matar ele sabendo dos pecados que eu cometi, sabendo da desgraceira que eu fiz, minha vida nunca prestou. Esse eu ia matar, que é o que eu mais gosto, é esse baiano aí. Eu ia matar ele, julgar lá e eu ia pular também no canal e ir embora. Por isso que eu vou contar logo a verdade pra você, porque de qualquer forma eu ia tirar minha vida também. Já fiz até uns documentos aí, facilitei a herança pros meus filhos e eu ia acabar com a minha vida também. Mas antes eu vinguei meu marido, eu fiz vingança pra mim e pra muitas outras mulheres por aí, que já teve, já foi humilhada pros homens, e outras no futuro que vão ser humilhadas, sacaneadas aí pelos homens. Eu fiz a vingança, nem que eu vou pro inferno, mas eu vou de mão limpa, que eu vinguei não só a mim, como muitas outras mulheres que vieram sendo humilhadas e apanhando por aí. Comigo o buraco é mais embaixo, comigo a conversa é curta. Aí o delegado, diante daquela confissão, fez aquilo que eu falei antes, né? Ó, então nós vamos encaminhar a senhora para a cidade, para as autoridades mais competentes lá. A senhora já confessou o crime aqui, eu já escrevi aqui a confissão da senhora.
tem o marido como testemunha, tem os outros caseiros, os outros vaqueiros aí como testemunha. E ela contou a verdade, e aí o delegado começou a pensar. De vez em quando alguém dizia lá pro rumo do Surucucu, lá pra baixo, o cara achou uma cabeça de homem na rede. Aí outro, o cara tava pescando lá, de repente passou um anzol, saiu o osso de um braço de um homem. Aí ele juntou as coisas com mais a confissão dela, né? Ela tomou lá uns anos de cadeia, morreu lá pra cadeia pra lá. Aí os filhos dela deu um cantinho da terra lá pra esse baiano com as cabecinhas de gado. E eles desgostosos, né? De perder a mãe, perder o pai, ficar sabendo disso tudo, vendeu aquela fazenda, sumiu de lá. Esse caso, coisa muito antiga, isso deve ser lá dos anos 1910, 1920, por aí. Que história que muitos antigos contavam, né? Esse velho Deco, que era um goianinho daqueles bons, usava um chapéuzinho preto assim, velho de uma prosinha boa. Ele é que contava esse caso, que o avô dele, os antigos, contavam. Então é trem muito antigo. E esse povo sumiu de lá, desapareceu, os meninos nunca mais voltou. Ficou só o caos, né? E hoje dessa região que tem lá ainda é a Garganta do Diabo, o canal, né, do Rio Corumbá. Esse com certeza tá lá, né? Eu fui lá uma vez quando era menino, dá até medo de você olhar. Tem gente que olhava lá e ficava tonto, tanto que a água passa com velocidade. Então, lá dessa história só resta mesmo o canal do Rio Corumbá também, que é chamado de Garganta do Diabo. Como eu falei para vocês, esse caso quem contava, ele que eu escutei, né, foi velho Deco. E aí o caso um contava, outro contava, mas o mais original dele era o velho Deco, que a fazendinha dele tinha até um pedaço dela que era dentro da fazenda desse povo lá. Aí nesse caso então eu vou tomar mais um golinho para tudo, porque o almoço ali já tá pronto. Pelo barulho do fogo e da panela eu já sei que a galinhadinha que eu tô fazendo já tá pronta ali. Eu vou tomar mais um golinho aqui e vou pro almoço. Se você gostou do caso, você espalha com seus parentes, com seus amigos. E se o pessoal do Pará Tudo estiver vendo, quiser mandar um agradinho, eu aceito. O pessoal da Mabel sempre manda uma cestinha pra mim, do arroz cristal, do Guaraná Jaó, outros produtos aí que de vez em quando eu falo. Tem um amigo meu lá de Jaraguá, eu chamei ele lá de Joaquim Bernardo, que foi que ele escreveu. Ele fez duas perguntas: por que eu uso essa estrelinha, né? É a estrela de Salomão, né? Isso aqui é símbolo de prosperidade e sabedoria. E eles perguntam: mas você só tem essa camisa? Rapaz, eu tenho essa e mais umas duas, mas eu gosto mais dessa. Eu não tenho vaidade mais, nenhuma. Pra mim a roupa tá limpinha, eu vesti também. Essa camisa é gostosa, ela é leve, aqui em Brasília é muito calor, muito bacana. Mas como você tá aí em Jaraguá, que é a maior fábrica de roupa aí, o maior polo industrial de roupa do estado de Goiás, se quiser mandar umas camisas pra mim, eu aceito. Eu sempre deixo aqui embaixo o meu Pix para quem quiser colaborar com o nosso canal Pedrão Bocó. E vou deixar também o meu endereço com CEP. Se quiser mandar umas camisas aí, para tudo quiser mandar. Se mandar uma caixa com 12 litros para tudo, dá pro ano certinho pra mim. Bom dia, que Deus vos abençoe e vida que segue. Mais um Caos Caipira aqui no canal Pedrão Bocó pra vocês. Gostou? Espalha com seus amigos, compartilha, dá um joinha para não cair, para não acabar a cultura do Caos Caipira, que interte os mais velhos assim igual nós, né? E serve de aprendizado para os mais jovens. Que Deus abençoe você, sua família e o seu dia.